com muita satisfação que dou uma boa noite hoje nesta que é a nossa 26ª reunião ordinária do ano rotário 2021-2022, presidida pelo nosso companheiro Orestes Posato Júnior e secretariada pelo nosso companheiro Ricardo Neves. Na pauta da reunião de hoje teremos a leitura feita por este que vos fala, o protocolo, na sequência a abertura feita pelo nosso presidente Orestes Posato Júnior e seguida pelos assuntos de secretaria que serão apresentados pelo nosso secretário, o companheiro Ricardo Neves, que também falará para nós sobre o novo lema presidencial de RI, que foi apresentado pela governadora entrante. Na sequência, teremos várias apresentações importantes sobre o nosso clube, o projeto Criança Cidadã, com o seu presidente, o nosso companheiro Quirino. Logo, teremos a nossa companheira Rosângela, presidente do Clube Satélite Criança Cidadã, também falando. Logo, o projeto Educando com Visão, o seu presidente Eliseu, e o Clube Satélite Educando com Visão, com o presidente Rodrigo Frata. Logo, teremos a minha história, né, que eu fui convidado aqui pelo presidente para apresentá-la. Espero ser breve, porque minha história é um pouquinho sem graça. Vamos lá. E, na sequência, teremos uma palestra muito importante falando sobre as tendências tecnológicas para preservar e melhorar o meio ambiente nos próximos 50 anos, que será apresentada pelo engenheiro naval André Luiz Ferreira Marques. Será seguida pelas considerações finais do nosso presidente e o posterior encerramento. Desejo a todos uma excelente reunião e, presidente, a palavra é sua. Olá, companheiros, companheiras, convidados e convidadas. Para darmos início à 26ª reunião ordinária do Rotary Clube Santo André Norte, do ano rotário 2021-2022, com o lema Servir para Transformar Vidas, peço ao nosso moderador que toque o sino em respeito às bandeiras. Pode ir, Ricardinho. Boa noite, pessoal. Recadinhos aí de secretaria. Bom tê-los aqui conosco. Aniversário de admissão do Robson Lima de Carvalho, 1 ano de clube, completando agora dia 29 de janeiro. Dia 30 de janeiro, aniversário da filha do nosso companheiro Marigo, Renata Barbosa. Também no dia 30, aniversário do nosso companheiro José Nilson Colombo. Dia 1º de fevereiro, aniversário de admissão do Alan, 1 ano de clube. Aniversário também de admissão do nosso companheiro Eduardo Barros de Moura, 10 anos de clube. No dia 1º também, aniversário de 30 anos de casamento do nosso companheiro, meu padrinho, Gilberto Bino e Rosana. No dia 1º, também aniversário de admissão do José Arimateia Wagner Nogueira Júnior, 1 ano de clube. Também no dia 1º, aniversário de admissão do Wagner Augusto Prescinotti Panzarini, 1 ano de clube. E no dia 2, aniversário de 10 anos de casamento do nosso companheiro Denis e da Cristiane. Datas comemorativas. No dia 27 de janeiro, comemorou-se Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Dia 30, Dia da Saudade. Dia 30 também, Dia do Portuário. Dia 30, Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Dia 30, Dia da Não Violência. Dia 31, Dia do Mágico. Dia 1º de fevereiro, Dia do Publicitário. Dia 1º também, Mês da Prevenção e Resolução de Conflitos Rotários. Dia 2, Dia de Iemanjá. Dia 2 também, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E também no dia 2, Dia do Agente Fiscal. Apresentando o lema presidencial para a gestão 2022-2023. A nossa companheira, a primeira mulher a presidir o Rotary Internacional, a canadense Jennifer Jones, apresentou no último dia 20 o lema presidencial. Só um instante. Presidente eleita do Rotary Internacional, Jennifer Jones, divulgou no dia 20 de janeiro o lema presidencial do ano rotário
Imagine o Rotary, por Ryan Hyland. Jennifer Jones, a presidente eleita do Rotary Internacional, deseja que todos os associados imaginem todas as possibilidades de como podem transformar o mundo. Jones, do clube de Windsor-Roseland, no Canadá, revelou o lema presidencial de 22-23, Imagine o Rotary. Com este chamado, ela espera que as pessoas alimentem grandes sonhos e usem suas conexões e poder do Rotary para concretizá-los. Imagine um mundo que merece o melhor que temos a oferecer, disse ela em 20 de janeiro aos governadores eleitos, onde acordamos todo dia com a certeza de que podemos fazer a diferença. Jones, que fará história em 1º de julho, ao se tornar a primeira mulher a presidir o Rotary, fez um pronunciamento online marcando o início da Assembleia Internacional, o treinamento internacional anual do Rotary para governadores eleitos do mundo inteiro. O evento foi remarcado por acontecer apenas virtualmente entre 7 e 14 de fevereiro por causa da pandemia do Covid-19. Jones falou de quando um associado solicitou sua ajuda para evacuar uma jovem ativista do Afeganistão durante a retirada das tropas americanas no ano passado. Receosa, a princípio, por não saber bem como poderia ajudar, ela decidiu confiar naquela certa magia do Rotary e conversou com uma ex-bolsista do Rotary pela Paz, que havia conhecido alguns anos antes. Menos de 24 horas depois, o nome da ativista foi adicionado à lista daqueles que sairiam do país e logo ela conseguiu seu caminho rumo à Europa. Engajamento. Para melhor engajar sua base de associados, o Rotary precisa se adaptar e se reequipar, disse Jones, dando como exemplo a cidade onde mora, Windsor. Foi o centro automotivo do Canadá até o fechamento das montadoras, que provocou a perda de emprego de milhares de pessoas. E a exemplo de uma montadora, a cidade teve que encontrar as peças certas de reequipar e oferecer um produto novo. Em outras palavras, Windsor precisou se preparar para estar em posição de apresentar um diferencial. Agora, essa cidade canadense é líder no agronegócio e também em tecnologia médica e aeroespacial. Encontrar a peça certa para engajar cada associado deveria estar no centro das atenções do Rotary, afirmou Jones. No final das contas, o que importa mesmo é que cuidemos bem deles. Segundo ela, o associado só permanece no clube se estiver engajado. Precisamos atender aos anseios deles em relação à Rotary e lhes dar responsabilidades significativas. Parte das palavras ao aceitar aí o compromisso 22-23 e mostrar ao mundo o novo lema rotário, Imagine o Rotary, através aí de toda a rede rotária mundial. É isso, presidente. Perfeito, Ricardinho. Eu peço a palavra agora. Vou começar aqui só quebrando o protocolo um pouquinho, que eu quero passar a palavra para uma pessoa, quero apresentá-la para o clube. No final do ano passado, eu fui chamado pelo Bruno e ele me apresentou a nova secretária do Santo André Norte, que trabalha no CAMP. Uma pessoa que também, né, se formou no CAMP, naturalmente, e que eu tenho certeza que todos os companheiros, em algum dia, vai conversar com ela. Então, eu quero passar a palavra aqui para a Priscila, para ela se apresentar para o nosso clube. Seja bem-vinda aí, Priscila, e conte aqui com toda essa turma. Boa noite a todos. Eu me chamo Priscila. Acredito que alguns já me conhecem, tenha visto no CAMP, né? Eu trabalho na recepção, já faz parte do CAMP há 9 anos. E agora, a partir de agora, eu irei auxiliar, né, no Rotary Club como secretária. Bom, muito obrigado aí pela força e pelo engajamento, viu? Obrigado, viu, Priscila? Imagina, eu que agradeço. Perfeito, Priscila, seja muito bem-vinda e certamente terá bastante trabalho aí conosco, será um prazer tê-la conosco. Muito bem, dando sequência à nossa reunião, teremos agora a palavra do presidente do projeto Criança Cidadã, o nosso querido companheiro Quirino, e eu peço que logo na sequência, sem a necessidade da minha apresentação,
o presidente do Satélite Criança Cidadã, Rosângela, faça a sua apresentação também. Quirino, a palavra é sua. Bom, novamente, boa noite, companheiras e companheiros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André. Bom, para mim é motivo de muito orgulho, é uma satisfação muito grande ter sido escolhido por vocês para ser o presidente dessa associação. A minha vida profissional, ela sempre foi pautada por mudanças e acabei me tornando um agente transformador. Então, todos os lugares que eu passei, eu sempre proporcionei uma mudança e é claro que todos os trabalhos que a gente faz, a gente nunca consegue agradar a todos, mas para mim é muito legal chegar aqui e olhar a Priscila, olhar a Elaine, né? Adoro essa menina como uma filha profissional e tipo, para mim é motivo de muito orgulho elas terem participado um pouquinho já e conhecer um pouquinho do trabalho que nós fizemos juntos. Mas voltando a falar aquilo que realmente interessa, a Associação Beneficente Criança Cidadã, ela foi idealizada em 96 pelo comando da 2ª Região Militar, ou seja, pelo Exército, e para ser implantado nas cidades onde tinha tiro de guerra. Isso para aproveitar as instalações ociosas, né? E também para proporcionar um convívio de crianças de baixa renda, de famílias de baixa renda e de vulnerabilidade social. O público atendido, o público que nós atendemos, são as crianças que estão no entorno ali das nossas instalações, que fica na Rua Silveiras, e que é a região do Tamarutaca, da comunidade de Tamarutaca. E é um projeto que te deixa muito sensibilizado, só indo lá mesmo e conhecendo aqueles novos companheiros que ainda não conhecem, e você conviver um pouquinho com aquelas crianças, você vai ter noção da beleza do trabalho que representa, que é feito lá, né? Esse espaço de convivência tem salas são 2 salas grandes de aula, mais uma que está sendo designada para esportes, né? Mas é um espaço de convivência para formação, para participação, desenvolvimento de cidadania, desenvolver a autonomia das crianças, proporcionar experiências lúdicas, culturais, esportivas, né? E também para proporcionar a essas crianças formas de expressão, de interação, de aprendizagem, sociabilidade e, principalmente, proteção social, né? Quem não precisa disso, né, gente? Os parceiros do Criança Cidadã, obviamente, gente, eu peço até antecipadamente que, se faltar alguma coisa, eu estou lá há 20 dias, o tempo é muito escasso, ainda mais num momento como esse, momento bastante... O ano começou muito quente, bastante conturbado, né? Mas os nossos parceiros hoje é o FEASA, que eu já conheço, né, de 4 anos já, a FEASA. O FEASA é uma assessoria de capacitação. Então, o que a gente tem que fazer com a FEASA? É mandar todo mundo que trabalha com assistência social, com projetos sociais, precisa pegar os seus funcionários e mandar para esse congresso do FEASA de junho, ter uma parte de julho, ter uma participação mais efetiva. É muito importante o FEASA para nós, né? A líder do FEASA é a nossa companheira Inesita, né? Outros parceiros importantes, Ovos Ito, que fornece ovos e hortifruti, Banco de Alimentos e o Mesa Brasil, do SESC, o Paulus, Direito e Cidadania, que nos fornece kit anual de livros,
o CRAS, que é o Centro de Suporte de Cadastro Único, né? O CREAS, que prioridade para proteção das crianças, o SESC é o parceiro importante porque ele está do lado, né? Então, vai chegar a oportunidade, espero que a gente consiga fazer isso em breve, da gente poder levar as crianças para participar de peças de teatro, de eventos dentro do SESC, porque dá para ir a pé, as professoras, com autorização dos pais, evidentemente, levam em alguns eventos. Nós temos uma parceria com a prefeitura, e eu já vi que é complicado, porque a gente recebe, lógico, o nosso projeto vive de doações e ele recebe a ajuda da prefeitura. E lá você tem, para o conhecimento de vocês, a gente tem que prestar conta disso, né? E alguns companheiros aqui conhecem muito bem, sabem muito bem do que eu estou falando, né? Você tem que preencher aqueles relatórios, formulários específicos do TCE, quer dizer, é responsabilidade. A gente senta lá, você fala, ai, meu Deus do céu, e agora? Né? Tem que fazer isso muito direitinho. Nós temos parceria, né, com a Nota Fiscal Paulista, e temos a parceria com associados, tá? Nós temos registros no CMDSA, né, e no CMAS e no SEBAS, temos registros e em todos os lugares que for necessário nós teremos também. Hoje, a associação a Criança Cidadã cuida de 80 crianças. Estamos, né, com dificuldade para atender essa meta, eu não sei, talvez seja uma novidade para vocês, porque o Criança Cidadã sempre teve fila de espera. E agora a gente está tendo alguma dificuldade, porque o Programa de Ensino Integral, o PEI, ele vem para preencher o horário, né? Então, o ensino fundamental vai trabalhar com horário cheio, com período integral. Então, muitas crianças já migraram para esse sistema. A Maricele, que é a nossa coordenadora pedagógica, ela já trabalhou a grade de idade de 6 a 12, a gente vai atender, e nós já estamos buscando, nesses 15, 20 dias, a gente já está buscando crianças, a gente já está buscando na Jovem Igreja, na comunidade, a gente já está trabalhando isso para tentar atingir o número de 80 crianças, porque a gente sabe que tem muito mais de 80 crianças precisando de assistência, né? Só que o sistema, do jeito que funcionava, não está funcionando mais, porque só o CRAS não consegue mais abastecer o Criança Cidadã, pelo menos não está conseguindo até agora. Então, essa semana a menina do CRAS foi lá, foi muito bem recebida, muito bem tratada, começamos uma aproximação com alguns órgãos para a gente poder trazer mais crianças, o objetivo é ter mais crianças, né? Apesar que o nosso limite é de 80. Nós temos uma coisa que eu gosto muito, de lembrar a história. E eu comecei a pesquisar já a história do Criança Cidadã. E eu descobri que ela foi fundada em 96, mas ela começou sendo cuidada pela maçonaria, e depois, quando passou para nós, o primeiro presidente foi o Milton Ferrani, né? O segundo foi Cristóvão Camacho Navarro Sobrinho, que foi de 2004 a 2007. Depois foi o José Ribeiro do Amaral, 2008 a 2009, o José Roberto Rodrigues, de 2010 a 2011, o Milton Ferriani, de novo, complementou o período do Zé Roberto, que saiu em junho, então ele foi até dezembro, né? Depois nós tivemos o nosso querido Paulo Cano, que eu nunca mais vi, espero que esteja muito bem, que eu gosto muito desse cara, né? Que foi de 2012 a 2015. O meu querido primão Marcos Precinotti, que ficou de 2016 a 2017, aprendeu muito lá, com certeza aprendeu muito, né? E o Eliseu Medeiros Jacaré, ele foi presidente lá no Criança Cidadã, 2018, 2019,
e 2020, 2021 foi meu padrinho, Hélio Precinotti. As atividades que são desenvolvidas hoje, né, que estão sendo desenvolvidas, teremos mais algumas atividades, mas nós teremos, hoje nós temos o projeto Exército Cantado, muito bem feito pela nossa professora, nós temos projeto de leitura, projeto de meio ambiente, ética e cidadania, aulas de inglês, yoga, né? Jiu-jitsu, professor bacana, né? E, aliás, aconteceu um negócio muito legal que eu não vou deixar de contar aqui, né, Marcos? O Luiz Marcos está aqui, está me ouvindo, e ele estava comigo lá. E esse rapaz, ele falou, não, mas eu faço algumas coisas específicas, por exemplo, para complementar minha renda, eu sou marido de aluguel. Então, eu faço, o Marcão pegou uns puxadores que a gente tinha lá e falou, dá para você colocar no armário para nós? Eu achei ótimo, foi uma brincadeira, mas foi muito bacana, né? As professoras, elas também fazem as rodas de conversa sobre direito, saúde, cultura, cidadania, atividades artísticas, tá? E nós tivemos 63 fundadores no Criança Cidadã. E eu tive a honra de receber 2 já. Um deles, vocês todos conhecem, a maioria, né, que é o Milton Ferrani, que almoçou com a gente, porque nós tivemos a saída da Cris, para quem conhece a Cris, que ficou 10 anos prestando serviço para nós lá no Criança Cidadã, e ela se desligou. E o Milton foi lá fazer uma homenagem para ela, nós fizemos uma homenagem, almoçamos todos juntos, e antes do almoço, eu recebi o nosso ilustre companheiro Carlos Arazans, né? E o Carlos Arazans, ele fez uma reunião com a gente, onde ele se propôs a ajudar o Criança Cidadã. A gente também tem um projeto em conjunto, começamos um projeto, o Marcos me acompanhou nessa reunião. Agora, a minha surpresa foi quando eu cheguei para o Milton e falei, hoje a gente recebeu um companheiro nosso do clube que você conhece, né? Ele falou, quem é? Eu falei, é o Carlos Arazans. Ele falou, o Carlos Arazans, ele não é só um dos fundadores daqui do Criança Cidadã, ele me ajudou muito, Então, Carlos Arazans, não sei se você está na reunião, mas se você não tiver, eu acho que a sua senhora está. Muito obrigado, e a gente vai continuar o nosso projeto. Você está aí, né? Você está aí. Tá, bacana. Tá, só estou te dando um feedback. Obrigado. Aconteceu sem querer. Eu falei para o Milton, eu falei, hoje a gente recebeu alguém que você conhece. Ele falou, nossa, é um dos fundadores daqui do Criança Cidadã. E ele me ajudou muito no começo. Eu achei muito legal. Então, eu estou propagando aqui aquilo que aconteceu. Tá? Bom, gente, para encerrar, eu queria dizer para vocês, necessidades do Criança Cidadã. Eu tive que mexer, todos nós estamos com dificuldades, né? Todo mundo que tem jovem, que tem criança, todo mundo está com dificuldade por causa dos problemas que a gente está enfrentando de novo. Então, eu adiei, conversei com a Maricela, adiei as aulas para o início no dia 9 de janeiro, tá? E porque a gente tem que acompanhar a prefeitura, né? A prefeitura vai começar antes da gente, a gente vai sentir um pouco antes de começar. Se acontecer em uma semana, pode acontecer muita coisa. Então, eu acho que prudência e caldo de galinha, né, é muito bom, é muito bem-vindo. Nós estamos desenvolvendo, então, um plano de metas para o projeto Criança Cidadã. Nós vamos, lógico, trabalhar a captação de recursos, que é complicado, mas eu acho que dá para a gente começar a fazer algumas parcerias. Alguns companheiros que têm empresas serão contratados, porque a gente precisa fazer camiseta para as crianças, então tem algumas empresas, como do meu querido amigo Prats, a empresa dele, a Ciaçu, é uma das patrocinadoras, então a gente vai fazer esse convite. Eu estou equipando as salas com os equipamentos necessários para que essas crianças elas tenham aquilo que elas precisem, tá? Então, como a gente tem uma verba destinada para isso, a gente já mandei comprar, já mandei fazer. A mão de obra da digitação é uma coisa que a gente está trabalhando,
e depois eu quero pedir ajuda para um companheiro nosso. O marketing digital também tem uma reunião marcada para amanhã à tarde ou sexta de manhã, não sei como que ficou. A Brinquedoteca, que é um projeto que a gente vai começar. O Caixinha Musical eu já comecei, né? Eu e o Pirola somos os fundadores aí do projeto musical, então a gente levou o Caixinha Musical e nós vamos começar o projeto. Estou precisando, se alguém souber de alguma coisa, estou precisando de tinta branca e estou precisando de uma mesinha, uma mesa de reuniões para a gente poder trabalhar. Se alguém tiver uma mesa redonda, não precisa ser... Gente, pelo amor de Deus, só precisa estar funcionando, está tudo legal, né? Porque da doação para criança cidadã de coisa que está quebrada também, eu acho que todo mundo tem um bom senso. Então, é isso que eu queria falar. E, para encerrar, eu queria dizer que o principal... Hoje, nós formamos o Criança Cidadã com uma diretoria executiva. Eu, como presidente, o ilustre companheiro Luiz Antônio Pirola, que é o nosso vice-presidente, o Aguinaldo de Oliveira, o Marigo, né, Marigô, o Aguinaldo, eu não sei se está presente o Aguinaldo, mas é importante, porque a presença dele lá no Criança Cidadã, porque a gente está precisando de algumas coisas. Débora de Andrade Kubota, que é a esposa do Tadeu, se não me engano, o Robson Lima de Carvalho, a Rosângela Ascencio Pereira, o segundo tesoureiro, que é a Mari Kawamoto, e o terceiro tesoureiro, que é o Luiz Marcos Salvador. Então, essa é a composição da nossa diretoria. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença de alguns companheiros. Eu não vou falar de satélite, porque para falar de satélite é a Rosângela, que é a presidente do satélite, tem me ajudado bastante lá no Criança Cidadã. Eu agradeço a presença da Thalita, do Fabinho, isso eu estou falando da minha gestão, não é quem foi lá ver o Papai Noel, não, estou falando da minha gestão. Na minha gestão já estiveram lá a Thalita, já estiveram lá o Fabinho, levaram algumas coisas para a loja, lá para a lojinha aqui, para o nosso bazar. A Rosângela tem ido dia sim, dia não lá me ajudar, e eu tenho recebido a visita do Marcos, o Luiz Marcos também, já fui lá 3 vezes, lá no Criança Cidadã, e recebi a visita do Carlos Arazãs, que me ofereceu ajuda. Então, é isso que eu queria falar. Estou lá, preferencialmente, segunda, terça e quinta, na manhã, depois do almoço, né? E aguardo a visita de vocês, tá? Quem puder ir lá me ajudar, falar comigo. E Rodrigo Frata também, preciso falar muito com você, tá? Depois. Muito obrigado, gente. Um abraço enorme para vocês, muita honra, muito orgulho e obrigado pela confiança que vocês têm em mim, tá? Parabéns, querido, muitíssimo obrigado. Dando prosseguimento aqui, Rosângela, por favor, vamos falar do satélite Criança Cidadã. Teu áudio, Rosângela. Teu áudio. Fechado o seu áudio, Rosângela. Agora sim. Boa noite a todos. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. O Orestes me pediu para que eu colocasse uma perspectiva dos próximos acontecimentos do próximo semestre para o satélite. Então, a minha ideia é continuar com as reuniões, onde eu tenho que agradecer imensamente o clube e os membros desse clube, porque normalmente as nossas reuniões são calorosas, nós temos uma quantidade boa de membros que nos ajudam, que se engajam, e baseado no que nós já tivemos no primeiro semestre, todas essas reuniões nós temos um retorno, um cashback que ajuda. A próxima reunião já marquei para terça, então a minha ideia para o próximo semestre é continuar essas reuniões, onde nós vamos discutir um pouco sobre o evento beneficente
e a ação de Páscoa, que eu coloquei como 3 pontos principais para o satélite trabalhar: Dia das Crianças, o Natal e a ação de Páscoa. Porque nós temos que compreender que nós temos uma associação e que o satélite está lá para ajudar essa associação. Então, eu e o Quirino também temos conversado muito, como ele falou, então, da parte da associação, acho que ele foi muito claro e deve ter estudado muito, e com certeza já sabia, né, muita coisa. E eu acho que, assim, o que nós precisamos é do engajamento, é dessas visitas, como o Quirino é uma pessoa super presente, e conversando com ele, assim, eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito a situação do que já está bem, né? Nós estamos com uma situação boa, mas eu acho que a gente vai poder melhorar bastante. Eu não vou me estender muito, porque é basicamente isso. E já estou em contato com a presidente eleita também, nós logo tomamos um cafezinho, quero passar de uma forma bem harmoniosa a minha gestão para ela e continuar o trabalho que nós temos feito. É isso, Orestes, agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos e conto com o apoio e com o engajamento de todos do grupo para a gente fazer cada vez melhor. Não nesta gestão, mas para a próxima e assim sucessivamente. Muito bem, Rosângela, muito obrigado, parabéns sempre pelo seu trabalho impecável, tudo que você faz. Você realmente faz a diferença. Agora teremos o nosso querido companheiro Eliseu falando sobre o projeto do Campovisão, e eu peço que, na sequência, o presidente do satélite do Campovisão, o nosso companheiro Rodrigo Frata, faça a sua apresentação também. Eliseu, a palavra é sua. Átila, eu prefiro, se você não se importar, que o Frata fale primeiro a respeito do projeto. Por gentileza. Fica à vontade. Rodrigo, a palavra é sua. Vamos lá, obrigado, Átila, obrigado, Jacaré. Boa noite a todos, companheiros, companheiras, convidados e convidadas. Eu vou ser breve. Estão me ouvindo bem? Orestes, está ok o som aí? Sim. Tá. Eu vou ser breve porque, primeiramente, né, a nossa palestra aí promete muito, então não vou tomar os minutos aí do nosso palestrante. Até em muita harmonia com o Eliseu, antes, como a Rosângela falou, antes de eu passar um pouco dos próximos meses do Educando com Visão, vou fazer uma breve recapitulação do que aconteceu, né? Porque talvez parece que essa gestão ficou inerte, mas não. Como eu sempre falo, atrás dos bastidores, muita coisa aconteceu. Dentre elas, eu vou elencar, né? Eu ando vivendo muito perto de engenheiro, né, Eliseu? E advogando para uma construtora, então os caras gostam de falar de projeto e fases, tá? Então, o nosso projeto lá do Educando com Visão, primeiramente, qual foi? Até, inclusive, na gestão do Edu Lima, que me escreveu e não pôde estar presente para uma reunião aí de negócios, que seria amanhã, antecipado para hoje, por isso que o Edu Lima não está aqui. Então, primeira fase, a gente teve a reforma, né, e a obtenção do espaço, que é onde hoje é o nosso futuro consultório. Então, para vocês entenderem, etapas. A primeira etapa foi essa. A segunda etapa, né, ou a segunda fase, já aí na minha gestão, né, na 21, 22, foi aguardar, ou com a graça, né, ter aí a liberação do recurso, né? Nós tivemos uma verba distrital, não sei se todos ficam sabendo disso, para que finalmente a gente pudesse fazer as compras dos equipamentos, que são caros, né? Então, a gente comprou um camarada lá que parece um xingamento, que é um oftalmoscópio, confesso que estou lendo, e um retinoscópio, tá? Para vocês terem uma ideia, esses dois equipamentos, quase R$4.000. E também conseguimos completar os móveis necessários para atendimento. Para vocês entenderem, vocês sabem que para fazer aquele mutirão, receber as crianças, dilatar a vista, etc., a gente precisa de mesa, a médica precisa se acomodar, precisa guardar sua bolsa, etc., precisa daquele banquinho, que é o mocho, onde o médico vai para lá e para cá até chegar no paciente, o banquinho onde o paciente senta. Então, tudo isso foram links dessa segunda ou da terceira etapa, né? Praticamente, que a gente fez a compra agora com esse recurso do distrito que chegou para nós. Até agradeço aí publicamente a ajuda do Eliseu nesse sentido, que não mediu esforços para me ajudar aí por conta de tempo, porque eu estava também numa viagem e a gente tinha prazo para isso. Então, Eliseu, publicamente aqui, obrigado, viu? Você me ajudou bastante. E próximo passo, pessoal, qual é? Posso até ser repetitivo, mas é necessário isso.
vai ser a parte da vigilância sanitária. Então, a gente tem aí a promessa, né, e o prazo de entrega desses móveis para o final de março. Esses móveis chegando, a gente faz uma força-tarefa, eu agito um pessoal aí, que eu sei que eu vou ter braços, eu digo, de chave de fenda, etc. A gente vai montar os móveis, caso alguns venham desmontados. Vamos montar o consultório, que é pequeno relativamente, vamos fechar a parte do layout, tanto fotográfico como um dossiê, né? Pôr no papel aquilo, né? Fotografar. Para quê? Para a gente dar finalmente a entrada na vigilância sanitária. Aí a gente vai ter aí a colaboração, muito provavelmente, da Aline, né? Por ser uma médica oftalma, para ver se ela assina isso para a gente. Acredito que ela não vai se negar. Não falei ainda particularmente com ela, mas acredito que a gente vai ter esse aval e a canetada da Aline nesse sentido. Isto posto, a gente protocola junto à prefeitura, na vigilância sanitária. Vamos falar com um outro que a gente tem um pouco de conhecimento para agilizar esse processo. Isso, normalmente, demora aí uns 60 dias para aprovação. O que é isso, gente? Lá vai ser um consultório. A gente não pode sair atendendo crianças à vontade. A gente vai ter que ter a chancela, como se fosse um alvará, uma liberação governamental, né, de acordo com as regras da vigilância sanitária, para a gente poder atender. Então, é isso que eu quero que vocês saibam, que vocês entendam e que vocês divulguem por aí também, que a gente está fazendo como manda o figurino, preto no branco, para poder ter um consultório oftalmológico credenciado, vamos dizer assim, homologado, habilitado para isso, tá? Então, acho que é isso, né? A gente teve aí a primeira fase, reforma, a segunda, obtenção de recurso, terceira, compra dos materiais, a quarta, agora, vigilância sanitária e layout, para que, se tudo correr bem e vai correr bem, a gente faz o nosso primeiro mutirão ainda nessa gestão, na gestão do Orestes, na minha gestão, na Rosângela e todos vocês. Nem que não seja aquela quantidade absurda, não será mesmo, tá? Que a gente vai tentar fazer aí com as nossas próprias pernas, que eu quero dizer, alguma criança do Criança Cidadã ou alguma única escola próximo, para a gente, se Deus quiser, até maio, aí pingar o colírio nas crianças, dilatar a vista e inaugurar lá o nosso consultório oftalmológico, tá? Vou parar por aqui, porque senão eu vou me estender, eu disse que não me estenderia, e passo a palavra aí para o Eliseu para dar alguma pincelada, alguma coisa que eu deixei de falar. Obrigado a todos, boa noite, vamos em frente, boa reunião. Um abraço. Bem, pessoal, em complemento, assim, para os que não sabem, o Educando com Visão é um projeto que a gente veio tocando nos últimos 14 anos e a gente sempre implementava 2 vezes por ano uma força-tarefa e atendia aproximadamente 600 crianças da primeira série. Em virtude dessas forças-tarefas serem desgastantes, você atender 300 crianças, começando 7 horas da manhã até o horário que acabava, a gente começou a correr atrás de um sonho chamado a Casa da Visão. Essa Casa da Visão, nos últimos 3 anos, a gente conseguiu o terreno ali na Catequese, é um terreno espetacular, mas, assim, para a gente poder tirar ele do papel vai demorar um pouquinho. Então, amarrando o projeto que a gente tem há muitos anos, junto com esse da Casa da Visão, eu sentei junto com o Frata e a gente falou assim, vamos fazer desse consultório um protótipo, vamos começar a pegar esse projeto que a gente vai ter aqui de apenas um consultório e fazer um projeto piloto lá para a Casa da Visão. Então, o que a gente conseguiu ganhar com isso? Nós já tínhamos equipamentos. Há 2 anos atrás, eu era presidente do Criança Cidadã, o Hélio foi o último presidente, mas ele teve que se afastar, então eu fiquei os últimos 8 meses também no Criança Cidadã, e esse consultório é lá no Criança Cidadã. Então, a gente vai fazer parceria com o Quirino, e, assim, provavelmente, o primeiro projeto que a gente vai fazer de atender crianças serão as 80 crianças lá do projeto do Criança Cidadã, né? Então, o consultório é lá dentro, ele fica na entrada. A gente já fez essa primeira fase que o Frata explicou, que é a reforma do espaço, para a gente poder atender as crianças. Tem uma sala de espera, na verdade, é um corredor onde tem umas longarinas lá para o pessoal sentar, e aí vamos amarrar com a Aline para ela poder ser a médica responsável. Depois que a gente montar tudo isso, é o que ele falou.
vamos para a vigilância sanitária, vamos fazer tudo documentado, tudo certinho, para poder não ter problema. O médico que vai atender, ele tem que sentir segurança, tem que estar num consultório muito bom para ele poder atender. A gente tem excelentes equipamentos que nós adquirimos durante todos esses anos. Esse dinheiro que acabou de entrar de subsídio foram equipamentos que acabou quebrando com esses últimos 14 anos. Então, a gente repôs tudo isso e, assim, eu não vou me estender, vai ficar espetacular. Infelizmente, na época do Rafael, que foi a gestão um pouco antes, teve a pandemia e, então, durante 2 anos, a gente ficou um pouquinho parado aí. Mas agora, assim, a gente vai atender a essas fases. Daqui a 40 dias, esses equipamentos que nós compramos em janeiro agora, e as mesas, tudo tal, eles demoram 40 dias para entregar. Março, então, chega as mesas, depois a gente, vigilância sanitária, vamos ver se a gente já depois começa a fazer uma força-tarefa caseira, lá atendendo as crianças do Quirino. Beleza? Perfeito, Eliseu, perfeito, Frata. Parabéns pelas apresentações desse projeto tão importante e tão maravilhoso que o nosso clube tem, né? Bem, gente, tendo em vista o avançado da hora, porque nós tivemos aí bastante informação muito importante, nós, da diretoria, resolvemos fazer uma adequação aqui. Então, o Quem Sou Eu que eu iria fazer, vou deixar para a semana que vem. Afinal de contas, o que eu tenho para falar não é tão interessante assim. E boa parte do que sou eu está ligado a esse nosso palestrante, que 5 anos juntos que passamos, eu tive a honra de estudar com ele, e agora ele vai nos apresentar um assunto que realmente é de altíssima relevância. Ele que é engenheiro mecânico, naval e nuclear, doutorando em engenharia da computação pela USP, atuou 40 anos na Marinha do Brasil, a maior parte no setor de ciência e tecnologia. Ele foi coordenador do Programa de Propulsão Nuclear da Marinha, de 2008 a 2014, foi superintendente do Programa Nuclear da Marinha, 2014-2015, diretor do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, de 2015 a 2017, diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, de 2017 a 2018, e concentra-se atualmente em ciência de dados, com enfoque em sistemas bioclimáticos na Amazônia. Ele é um oficial da Marinha da Reserva do Brasil, da turma da qual tive a honra de fazer parte. E nesta nossa reunião nós temos aqui, eu quero agradecer a presença de vários ATBM, que é a nossa turma, a Associação da Turma Barão de Melgaço. Portanto, meu querido amigo André Luiz Ferreira Marques, a palavra é sua para a nossa palestra Tendências Tecnológicas para Preservar e Melhorar o Meio Ambiente nos próximos 50 anos. Ok. Muito obrigado, Átila, muito obrigado ao Orestes. Eu gostaria de iniciar as rápidas palavras com parabéns ao Rotary, mencionando o Cristóvão Colombo. Tudo é válido desde que seja feito. E eu estou vendo muita coisa sendo feita aqui, uma mobilização civil, que o Rotary serve de exemplo para a nossa sociedade. Isso é melhorar o cotidiano. Isso é não só fazer as pessoas verem, mas fazer as pessoas enxergarem que o Brasil é possível, que a gente tem um futuro melhor. Isso é uma coisa muito bacana, que eu sempre vi o Rotary como um bom exemplo e hoje reativou essa grande lembrança e a grande esperança que eu tenho da gente ter sempre um país cada vez melhor. Isso é muito bom. Parabéns ao Rotary. Átila, você apresenta como é que a gente ficou? Ou eu divido a tela? O que é melhor? O Ricardinho, você vai apresentar? Perfeito. Ok. Muito bem. Acredito que todos estejam vendo aqui já. Esse é o slide inicial. Vamos ver. Eu não consigo ver. Ricardinho, está escuro. Yes. Se não, vamos daquele jeito, não tem problema não. Não, André, fica tranquilo. Eu vou tentar passar na volta. Qualquer coisa eu passo por aqui também. Fica tranquilo, meu cara. Isso, vamos assim, não tem problema não. O lance é que muitas vezes a gente vê que carro, elevador e computador, eles têm personalidade. Quando eles não querem,
Não adianta. E aí a gente tem que partir para uma alternativa. Vamos assim, não tem problema não. Vamos assim. Foi? Beleza? Estamos vendo isso? Tá excelente. Eu vou pedir só para a gente ir para o primeiro slide, que esse aí, se eu não me engano, é o terceiro. Isso. Bom, aqui é um papo horizontal, rápido. Opa. Sumiu? Sumiu, Ricardinho. Volta vamos daquele jeito, não tem problema não. Isso, vamos assim. Nós vamos falar de energia, vamos falar um pouquinho de materiais, ambiente e alguns hábitos que nós vamos ter que ajustar, como acontece na nossa sociedade, só que agora nós vamos ter que fazer com mais consciência, para a gente poder preservar e ter o futuro que a gente merece. Eu não diria só merece, não, é que a gente necessita. Isso é o que é mais importante. Próximo, por favor. Segundo slide. Isso. Para falar sobre isso, a gente tem que falar de energia. Não há futuro sem energia. A gente vê hoje na mídia o pessoal assim malhando o nosso país, que o nosso país não está legal no meio ambiente, não está legal em energia. Sinceramente, eu acho que essas afirmações elas precisam ser pensadas de uma outra forma. E eu acho que isso não está muito correto. Por quê? A gente, olhando a nossa matriz energética atual, a gente sabe que tem impacto ambiental e sabe que tem como reduzir isso. Lógico. Então, a proposta que a gente tem, e o Brasil já vem fazendo isso, é uma transição gradual. E aí nós temos que agregar qualidade de vida. Então, isso é importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa ajustar a nossa matriz, vem sendo feito em várias esferas do governo, em várias esferas da sociedade. Isso é uma realidade aqui no Brasil, e nós temos que readequar produção e consumo. Essas são as duas coisas que a gente vai fazer. Por quê? Você não consegue produzir tudo sempre do jeito que você quer, mas você precisa pensar no seu consumo visando aquilo que você necessita. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você precisa. E essas coisas têm que se ajustar. No fundo, a gente precisa sobreviver. E, para isso, a gente tem que ter uma consciência melhor. E essas coisas começam com a matriz energética. O terceiro slide, por favor. Esse aí. Pode calcar nele aí. Isso. Para isso, a gente tem visto que a tecnologia digital tem ajudado em muitas coisas. Eu vejo aí em Santo André, em São Bernardo, no ABC, de uma maneira geral, as empresas já avançando muito rápido em IoT, internet das coisas, fazer os equipamentos se falarem, conversarem, e, com isso, diminuir consumo, aumentar rendimento, evitar desperdício. Então, o ABC de São Paulo, o ABCD de São Paulo, na realidade, ele já vem caminhando nessa direção. E isso vai propagar para o país. Outra coisa que a gente vê é uma tendência tecnológica que converge para a gente ter um uso melhor de energia e uma gestão ambiental mais inteligente, cada vez melhor, é o uso de drones. Isso também o Brasil vem fazendo, as fazendas, o nosso agronegócio, agora também na parte do mar, pela Marinha, isso vem incrementando, de modo a gente conhecer melhor os dados que a gente precisa, não só isso, mas também usando a energia de uma maneira mais eficiente. Lógico que tudo isso demanda inteligência artificial, a gente já vê essa mudança nas nossas escolas, uma digitalização, da importância da digitalização, isso vem muito claro para nós, ou seja, o Brasil não está inerte disso, de forma alguma, e a reciclagem, que aí a gente vem batendo metas uma atrás da outra, e que também é uma mudança na nossa consciência na direção da gente ter uma garantia melhor de meio ambiente. O quarto slide, por favor. A nossa matriz, só para a gente comparar com o resto do mundo, como a gente é verde. Ou seja, a nossa matriz está aqui do lado da direita e o mundo está aqui do nosso lado esquerdo. Se a gente olhar, a nossa matriz ela é muito verde, ela é muito ambientalmente defensável, muito coerente, porque nós temos uma matriz hídrica muito boa. Outras coisas vêm crescendo também, como o solar e o eólico. E a gente vê uma série de fábricas aqui em São Paulo, também aí com presença no ABCD, servindo de exemplo para uma tendência, uma mudança de consumo que a gente vai ter que ter. Petróleo e carvão, isso não vai desaparecer, nem pode, na minha opinião, vou explicar por quê mais à frente, mas nós temos que repensar o uso disso. E aí
Na parte nuclear, uma coisa que a gente tem que evitar de toda forma é o preconceito. Preconceito socialmente não é bom, energético também não. E aí nós temos que entender melhor como é que a gente pode usar da energia nuclear e outras fontes que reduzam o impacto ambiental. Hoje em dia, reduzir o impacto ambiental chama-se não ter grande geração de CO2, não gerar grande carbono. Se você gera carbono, mas o carbono que você gera, você sequestra, é que nem contabilidade. O que entra mais o que sai e o resultado é zero, ok, você é sustentável. Só que no nosso padrão de consumo, no mundo inteiro, não é no Brasil só não, no mundo inteiro a gente está gerando muito mais carbono do que absorvendo. E aí começa a dar essas confusões ambientais que a gente tem que evitar, é possível evitar, sem abdicar da sobrevivência, sem abdicar da boa qualidade de vida. E, nesse ponto, o país tem bons exemplos para o mundo aí. Próximo slide, por favor. Se a gente olhar aqui, nós temos que rever a nossa indústria e o nosso transporte. Então, o padrão de consumo do nosso transporte da indústria, ele vai ter que ser mais eficiente. Ele vai ter que ser desde o projeto, já que o Eliseu é engenheiro, como o Rogério Frata comentou, todo engenheiro gosta de número e tabela e gráfico. E aqui nós temos um gráfico. E esse gráfico mostra que nós vamos ter que, para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, nós vamos ter que consumir mais energia, mas nós temos que produzir melhor, ou consumir melhor. E a primeira coisa é a diminuição do desperdício. Isso nós temos que fazer. Então, quando a gente vai ao supermercado, se a gente observar, e ainda mais no ABCD, você vê que os supermercados estão trocando as geladeiras, estão trocando os freezers, para coisas que evitam desperdício de energia para refrigeração. Isso é importantíssimo. Tecnologia digital e os nossos hábitos. Hoje em dia, nós estamos em home office ou office home. Em alguns casos, eu vejo pessoas trabalhando muito mais do que antigamente. Será que elas estão trabalhando melhor? Aí seria o caso do office home. Nós temos que pensar isso. E a parte digital mostrou para a gente que é possível sobreviver uma pandemia sem regredindo, melhor dizendo, para a Idade Média. Se a gente não tivesse a parte digital, puxa vida, a nossa vida daria uma volta aí no tempo sem comparação. Graças a Deus, em algumas coisas até melhorou. Outra coisa que um conceito importante que nós podemos pensar melhor, muito factível em Diadema, muito factível em Santo André, é a vida em torno de 15 minutos. Ou seja, a gente não tem que se deslocar mais do que 15 minutos ao nosso entorno. Tudo que a gente precisa está em 15 minutos à nossa volta. Então, aqueles trajetos de 2 horas de ônibus, 3 horas de carro, olha, por favor, vamos repensar isso. Próximo slide, por gentileza. Esse aí. Quais são as tendências para a eletricidade? A gente vê a solar cada vez mais expandindo, que é o correto, e o Brasil está na direção certa. Nós estamos expandindo o nosso parque solar. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem várias fábricas, em outros estados do Brasil também, e nós estamos incrementando. Uma das tendências é as telhas das casas, como está apontado aí, elas já virem prontas para a geração de energia solar. Com isso, você diminui bastante a necessidade de geração, por exemplo, termoelétrica, a geração de energia de carvão. Isso é uma mudança no padrão de consumo. Outra coisa que nós temos aqui no Brasil é a energia eólica. E o próximo desafio é a gente usar a energia eólica do mar, ou no mar. E isso também já está regulamentado no nosso país, os parques estão sendo pensados. Não é uma coisa muito fácil de fazer em termos econômicos, não é muito barato, mas é possível. E aí a gente tem que ir nessa direção e o Brasil tem tecnologia para isso. Se a gente for pensar em eletrificar todo o transporte, carro, bicicleta, como a gente já vê, patinete e por aí vai, isso é possível, mas vai exigir de todos os países uma demanda por elementos químicos que estão aqui à nossa direita. Como eu falei, todo engenheiro gosta de número, tabela e gráfico. Outro gráfico. Na parte vertical, nós temos a demanda, né? Ou a importância com relação à produção da energia. No eixo horizontal, a gente tem o problema logístico. Então, os países vão precisar de lítio, vão precisar de níquel, vão precisar de os outros condutores, e o Brasil tem isso. Nós temos a mineração disso. Nós precisamos aperfeiçoar, na minha singela visão,
que é uma mudança de pensamento para a gente cultuar isso, cultivar e melhorar, a gente precisa ter a metalurgia disso. Nós precisamos ter mais engenharia das coisas. Ou seja, não é problema importar coisas, o problema é ficar dependente da importação. Isso é uma coisa que a gente tem como evitar aqui no país. Não é todo o país que consegue ter isso. Por exemplo, há países aqui na América do Sul que eles não conseguem ter tecnologia para explorar a energia eólica no mar. E nós temos, nós conseguimos. Próximo slide, por favor. Mais um gráfico aí, em relação àquilo que o Rodrigo Frata comentou, né, que os engenheiros gostam de gráficos, aqui está mais um. Aqui é a importância relativa no eixo vertical, no eixo horizontal é a data, e a gente pode ver, na medida em que o tempo está passando, principalmente depois de 1940, que nós estamos deixando a era dos metais. Nós estamos entrando na era dos materiais poliméricos, ou seja, plásticos, fibra de carbono e uma série de outros componentes, e essa é uma das razões que o petróleo não deve acabar. O que deve acabar é o mau consumo do petróleo, isso sim, ou o excesso de desperdício de petróleo, isso sim. Mas o petróleo em si, desculpa, o petróleo é inocente. Ele até nos ajuda com materiais nobres, como, por exemplo, fibra de carbono e outros polímeros interessantes. Os materiais cerâmicos, que a gente usou bastante lá atrás na história e que veio diminuindo, eles estão retomando a importância, principalmente que a gente vai ver na associação dos materiais fotovoltaicos com as telhas, por exemplo, das casas ou os tijolos. Isso a gente vai ver, além do que os tijolos, as telhas tal, serem assim feitos de uma maneira que ajudem a gente a evitar o desperdício de energia. Isso é muito interessante. Próximo, por favor. Aqui está a tríade que eu acho que vai segurar nos próximos 50 anos esse melhor pensamento energético, essa proteção ao ambiente. Do lado direito, a gente tem o solar, que está em franco desenvolvimento no Brasil, o eólico também, e aqui na esquerda, o nuclear. Então, normalmente existe aquela pergunta que se faz se eles são mutuamente exclusivos ou são complementares. Na minha opinião, letra B, eles são complementares. Os três têm condições de sustentar a energia na substituição do mau uso do petróleo. Isso tem condições. Na substituição, novamente, do mau uso do carvão. Isso tem total chance. E é importante dizer que os dois da direita também são nucleares, porque tanto o solar quanto o eólico, eles só existem por causa da geração de energia nuclear pelo Sol, que é fusão. Então, do nosso lado direito, nós temos fusão nuclear de uma outra forma, sendo indireta, e do nosso lado esquerdo, atualmente, fissão nuclear. E o Brasil tem tecnologia, e o Brasil tem material, tem tudo isso para a gente poder sustentar esse futuro que o Rotary está construindo muito bem, incentivando a nossa sociedade, principalmente os mais novos. O próximo, por favor, slide. Esse aí. Olha, nós estamos num ano de Copa, né? Então, eu botei essa figura aqui que parece uma bola. A gente vê que tem vários países, principalmente acima do Equador, quando a gente olha aqui para o mapa da direita, que eles têm produção de energia nuclear. Ou seja, nós não devemos embarcar, o Brasil não deve embarcar num preconceito energético contra o nuclear, porque é uma solução que outros países usam. Ok, você pode repensar o uso, você pode aumentar a segurança, você pode melhorar a viabilidade econômica, perfeito. Eu só não recomendo a ter o preconceito, por pura e simplesmente desconhecer. Isso não é bom. Novamente, o Brasil tem todas as condições de fazer isso, tem 2 usinas nucleares, funcionam muito bem, nunca tiveram problema, as autoridades de segurança e regulamentação são presentes, fazem o seu papel, isso é o que a sociedade precisa. Na tendência futura dos 50 anos, o próximo slide, por favor, aí é que aparece a fusão nuclear, que é o Sol. Então, nós podemos fazer isso aqui na Terra? Sim. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Ou seja, em síntese, é muita energia em pouco tempo. E aí, isso só tem sido mais viabilizado recentemente com controle digital e inteligência artificial. Também tem requerido materiais com maior ponto de fusão. E aí a metalurgia, a pesquisa, as escolas, o Brasil tem isso, tem colaborado de disponibilizar esses materiais. Menores riscos ambientais. A fusão nuclear, nesse ponto, ela é melhor que a fissão nuclear.
Hoje, a demonstração laboratorial desse processo de energia ele já é ok. Ele já se conseguiu no Japão, na China e na Europa. Agora está se construindo o primeiro reator em escala industrial. 30 anos para ter isso? Talvez, pode ser menos, mas certamente é uma opção e o Brasil tem condições, porque nós temos os minerais, temos as escolas, temos tecnologia para fazer isso. É uma questão da gente colocar na nossa, na nossa matriz de pensamento e partir para cima para executar na medida que a sociedade exigir ou necessitar. Próximo slide, por favor. Nesse ponto, o que a gente vê das tendências energéticas no Brasil, que tem um impacto ambiental muito grande, nós vamos ter que rever as nossas hidrelétricas. Por quê? Elas são muito boas, mas elas já têm 50 anos ou mais. E a gente vê que muitos operadores de usinas hidrelétricas eles estão vendendo por causa da viabilidade econômica, mas é uma opção que a gente, no Brasil, não deve deixar de ter. Essas hidrelétricas elas estão numa expansão na direção da fronteira noroeste, e aí a gente encontra alguns limites. Coisas que nós precisamos fazer, isso já está em curso. Integração das malhas, isso está acontecendo. Então, nós estamos usando, inclusive, inteligência artificial para fazer isso, de modo que as coisas fiquem menos susceptíveis às percepções e, infelizmente, às falhas humanas, né? Diversificação de fontes. Perfeito, o Brasil está indo nessa direção, tem conseguido bons resultados. A primeira usina que eu chamaria solar térmica, não fotovoltaica, o sol esquenta painéis solares e esses solares esquentam água, produz vapor e produz energia. Nós vamos ter funcionando no mês que vem no Brasil. É uma coisa importante para a gente ter diversificação de fontes. O que a gente precisa fazer é a viabilidade econômica adequada ao cenário de crescimento. Eu sei que o bolso é a parte mais sensível do corpo. Hoje, quando eu olho a minha conta de energia, eu realmente, de vez em quando, eu tomo um susto, ainda mais que eu sou cardíaco. Mas eu tomo cuidado, eu penso, digo, olha, é um momento transitório, as coisas não são assim, isso vai passar, porque nós temos todas as condições de ter essas coisas bem equilibradas mais uma vez. Uma das coisas que a gente pode pensar são novos reatores nucleares, modulares, pequenos, e mesmo a fusão nuclear também, que a gente não pode deixar de ter isso em mente. Como a gente depende muito de hidrelétrica, e hidrelétrica tem a ver com chuva, é algo renovável, a nossa grande inspiração é a Amazônia. Próximo slide, por favor. E aí existe um projeto de dados bioclimáticos envolvendo várias entidades, inclusive a própria USP, inclusive a própria FAPESP, aqui no estado de São Paulo, que é para a gente monitorar. Hoje em dia, a Amazônia é um ativo que o Brasil tem, porque ela consegue sequestrar mais carbono do que gerar. E isso é fundamental, é muito bom. Então, é aquela história do pessoal criticar o Brasil, criticar nosso ambiental. Não, não é bem assim. A gente tem essas coisas, precisa ajustar o equilíbrio entre desenvolvimento e a parte ambiental. Para isso, exige dados, manuseio de dados, e isso vem sendo feito. Existe vários estudos de divulgação, tanto público quanto privada, na correlação entre fauna e ambiente. E agora a nossa sugestão é integrar a parte energética, de modo que você consiga não reflorestar a Amazônia, talvez nem precise, mas recompor aquilo que garante os rios de água que inundam as hidrelétricas que ficam mais aqui na fronteira sudeste ou na fronteira nordeste. Próximo, por favor. Em termos de pensamento, aqui a gente tem uma integração de dados e rede sem fio, que é uma coisa que é uma tendência que o Brasil já está indo nessa direção, e já há muito tempo o Brasil tem um órgão, um serviço, um sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, que é gerido e muito bem conduzido pelo Ministério da Defesa, em que nós temos aviões e sensores distribuídos na Amazônia, monitorando esse patrimônio, que garante não só a parte nossa energética, que é a hidráulica, por exemplo, mas uma série de outras coisas que não vamos nos estender aqui. Hoje em dia, também tem parcerias internacionais com a Alemanha, com os Estados Unidos, para que a gente consiga planejar a nossa cabeça, planejar as nossas ações, como o Rotary sempre fez aí, eu vi um bom exemplo hoje,
do que a gente precisa fazer e como fazer da melhor maneira. E aqui, no caso, a gente está focando em materiais biológicos. A USP tem uma grande iniciativa nisso, junto, por exemplo, com uma empresa Shell, que é do ramo de petróleo, que já está mudando a sua maneira de pensar no meio ambiente para essa fronteira dos novos 50 anos. Por favor, o penúltimo slide. Algumas tendências que a gente vai ver. Siderurgia, que hoje é tida como uma grande vilã, que produz muito carbono, ela já está mudando a sua maneira de modo a ter fornos mais verdes, né? Ou seja, você reduzir o desperdício de produção de aço. Aço nós vamos ter que ter, não tem jeito. O lance é qual a melhor maneira de produzir aço. E aí, novamente, os engenheiros, os ambientalistas, eles não são antagônicos, eles são parceiros para a gente encontrar as soluções que a sociedade demanda. Ou seja, nós temos que rever o nosso consumo. Nós temos que ter maior reciclagem. Principalmente, por exemplo, se a indústria do petróleo fosse transmutar, nós vamos ter que reciclar um monte de plataforma de petróleo. Isso é importante. Nós temos que pensar em recompor o meio ambiente. E nós temos que integrar formas. Então, eu apresentei 2 formas aqui, um petroleiro, que é uma coisa que nós vamos precisar durante algum tempo, e esses tubulões verticais que a gente vê aqui em cima à esquerda, eles não são chaminés, eles são velas. Que nem aquele barco à vela lá do Colombo, que eu falei no início, de vez em ser um pano, agora é um cilindro rotativo. E isso diminui o consumo de energia desse grande navio. Do nosso lado direito tem um barco avançado com velas, mais ou menos próxima lá do Colombo, mas cheio de painel solar, para diminuir o consumo de óleo, para diminuir o consumo de combustíveis que geram CO2. Para terminar a minha singela apresentação, o último slide, por gentileza. Quais são? Nós temos que fazer alterações progressivas. Como tem contadores aqui no Rotary, nessa reunião, nós temos que tomar cuidado para não fazer o contrário do empréstimo. No empréstimo, a gente pega um monte de coisa ao mesmo, assim, a uma, e depois vai pagando as coisas aos pouquinhos. A gente não pode fazer, muitas vezes, isso, mas tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa com a natureza, mas, ao contrário, assim, pegar as coisas ao pouquinho e devolver tudo a uma. Isso não vai acontecer. Então, nós temos que progressivamente fazer essas coisas, equilibrando a economia, a parte social e ambiental. Por exemplo, se o digital for tirar emprego, puxa vida, vai gerar problema. Ou seja, nós temos que transformar o emprego, porque nós não podemos conceber pessoas desempregadas, isso não faz sentido. Nós temos que usar tecnologia para isso. Qualidade é uma simples equação, produção menos consumo, coisa que a gente conversou aqui, eu só boto um expoente aí, melhor. Nós temos que pegar essa equação e elevar num expoente melhor. 3 Ds importantes, nós temos que descarbonizar, nós temos que descentralizar e nós temos que digitalizar. Isso é importante a gente ter, o Brasil tem condições plenas de fazer isso. Nós não devemos aceitar as propagandas negativas que a gente recebe do nosso ambiental, de forma alguma. Nós temos bom ambiental, nós podemos reciclar e recompor. Uma sugestão, por exemplo, a gente pensar, vamos fazer uma campanha de recompor a Amazônia. Não é reflorestar necessariamente, mas recompor naquilo que a gente precisa, gerando emprego, mantendo o ambiental e equilibrando as coisas. Novos materiais e melhores tecnologias, nós temos isso, principalmente aí na região do ABCD e na parte digital, e na boa, sinceramente, nós estamos em boa posição e perspectivas. Depende daquilo que a gente sempre concretizou e como o Rotary vem fazendo. É fazendo que as coisas valem. É isso. Em síntese, é isso. Obrigado. Bem, Marx, sem palavras aí para qualificar essa sua apresentação, como sempre, brilhante. Eu vou pedir a permissão agora para nós fazermos o seguinte. Já estamos um pouco adiantados no horário e pode ser que alguns companheiros ou convidados desejem sair. Então, o presidente vai fazer as suas considerações finais, vai encerrar a reunião e, na sequência, se o Marx puder continuar conosco, certamente deve haver dúvidas e questionamentos e elogios a serem feitos aí, que nós deixaríamos para depois. Pode ser, Marx? Sem problema, um prazer. Perfeito. Presidente, a palavra é sua. Olá, companheiros, companheiras, convidados, convidadas. Eu quero,
nas considerações finais, quero agradecer o nosso presidente Quirino, que acabou de assumir o Criança Cidadã, e eu tenho absoluta certeza que o projeto será um sucesso na sua gestão. Quero agradecer a Rosângela pelas palavras também. Quero aproveitar e agradecer toda a equipe do Criança Cidadã, que é uma equipe, de fato, extremamente ativa e que faz um trabalho lá sensacional. Quero agradecer aqui o Frata, também pelas orientações, pelos esclarecimentos, o Eliseu, nosso querido Jacaré, e também toda a equipe do Educando com Visão, que frequentemente está nas nossas reuniões. Novamente, desejar boas-vindas à Priscila. Esqueci de referenciar também a Elaine, que é a chefe da Priscila lá no campi. E, por fim, André, muito obrigado por ter dedicado esse tempo ao nosso clube. Foi muito bom, muito esclarecedor, sensacional, um tema muito interessante. Obrigado, Átila, por ter trazido uma pessoa assim ao nosso clube. Foi excelente. Bom, companheiros, para encerrar a nossa 26ª reunião ordinária do Rotary Clube Santo André Norte, peço ao nosso moderador que toque o sino em sinal de respeito às bandeiras. Não tivemos sino. Vamos idealizar em nossas cabeças um sino tocando. Isso, muito obrigado quem ajudou aí. Boa noite a todos. Abro agora para pergunta. Quem quiser fazer perguntas.